Pai do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, pastores e obreiros, a paz do Senhor, jovens, adolescentes, criança. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, em nome do Senhor Jesus Cristo, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para você. Meus amados, que Deus o abençoe a igreja, Deus abençoe os irmãos, as irmãs, amigos e ouvintes. Esta é a palavra de Deus. Hoje é dia 18 de dezembro de 2024, o ano que Deus preparou, tocou em nosso coração para falar sobre o amor de Deus para com as nações, para com o mundo, para com a igreja, para com o homem e para com a mulher. Nós vamos meditar no milênio da igreja, daqueles que serviram a Deus com Cristo Jesus. Vamos ver o que nós temos que fazer para chegarmos nessa presença de Jesus. O Apocalipse é um livro que muitos têm medo de pregar, têm medo de receber a mensagem, mas o Apocalipse é um livro da vida eterna. Deus, em Cristo Jesus, enviou o anjo para falar com João na ilha chamada de Pátimo. Vamos ver o capítulo 20, o versículo 4 ao 6. Vamos ler e meditar. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. E bem-aventurados e santos é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Amém? Amados e queridos irmãos, vamos meditar com carinho, com amor, nesta passagem. Veja bem, foi depois de Jesus Cristo subir ao céu que ele deu essa revelação a João. Aonde João estava, na ilha chamada de Pátimo, já tinha, segundo os historiadores, sido lançado dentro de um tacho de azeite fervendo e não morreu. Levaram para a ilha chamada de Pátimo para morrer de fome ou morto pelos animais. Mas os anjos do Senhor estavam para guardar. Neste momento é que Deus se revela em Cristo Jesus, enviando o anjo para falar a ele, para que escrevesse o Apocalipse. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que os momentos mais sombrios da sua vida e da minha vida é que Deus, quando nós estamos com o coração voltado para Ele, Ele atenta para nosso coração, para nossa mente, para nos usar e nos mostrar a sua glória. Não é no momento, no auge, como grande pastor, como grande pregador, como chamado por mestre, por homem de Deus, homem ovacionado como se fosse um atleta nesse mundo. Não, é no momento que você está lá na caverna, quando você está julgado pela sociedade e repreendido pelo mundo, quando você está condenado à morte. É neste momento que você e eu podemos ter o contato com o Senhor. Porque no momento de desprezo, de dor, de angústia, de fome, nudez e frio, no meio das feras, nós só temos um para nós esperarmos. Entregar a vida nas mãos do Senhor
e tudo quanto ele fizer será bem feito. É aí que Deus, olhando para o nosso coração, se não estivermos murmurando, gritando, falando besteira, estivermos na presença do Senhor, sabendo, se eu gritar, eu vou morrer. Se eu chorar, eu vou morrer. No entanto, eu vou louvar e glorificar o nome do Senhor, porque ainda que eu morra, eu tenho direito à vida eterna pela misericórdia do Senhor. Aí Deus se revela. As grandes revelações divinas nunca aconteceu numa grande mensagem, num avivamento. As grandes revelações divinas sempre aconteceu a um irmão, a uma irmã, um obreiro, um homem, uma mulher de Deus, no momento de oração, de súplica, de angústia, de perseguição. É assim que Deus prova para nós o seu amor. Ainda que nós estejamos rejeitados pela sociedade, Ele tem nos amado e não nos rejeitou. Por isso que João viu ainda um trono, nesse assentavam-se aqueles os quais fora dada autoridade para julgar. Veja bem, para julgar o mundo e a todos, não é qualquer um. Naqueles tronos serão escolhidos por Deus, os quais têm autoridade para julgar. Você imagina, meu irmão, você saber que um ente querido seu é morto, humilhado, e você ter o direito ou o privilégio de julgar aquele que tirou a vida do seu ente querido. Quantos danos você daria a ele de condenação? Ou se tivesse o direito da morte, o que faria você? Com certeza, não salvarias da morte nenhum daqueles algozes. Mas e se Deus chama você para ser juiz daqueles que tirou a sua vida? Você olha para aqueles homens, os seus algozes, com piedade, com misericórdia, porque eles fizeram na ignorância, persuadido por Satanás. E você apanhou até morreu pelo amor do Pai, que deu seu Filho amado para testemunhar dele. Por isso ali tem pessoas que foi dado por autoridade para julgar. Viu ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Veja que ele ainda viu a alma dos decapitados. Quantos morreram? Cortada a cabeça pelo testemunho de Jesus Cristo. Mas João viu, dizendo assim para ele, olha, está vendo isso aqui? Esses homens aqui são justos. Eles vão julgar aqueles que mataram os seus irmãos. Olha as almas deles aqui, ó. Sabe quem é esse? É João. Foi decapitado. Está vendo? Esse Pedro, Tiago, Paulo. Está vendo eles, as almas daqueles que foram decapitados por causa da palavra e pelo amor de Jesus Cristo? Hoje esses homens que estão aqui foram sacerdotes, anciãos no passado, preparados para julgar esses homens que mataram os profetas, que exterminaram famílias, crianças e mulheres. Hoje serão julgados. Está vendo as almas desses que foram decapitados? Eles estão aqui para glorificar o nome do Pai, que deu vingança, vingou aqueles. Depois, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Veja bem, para nós defendermos a Jesus Cristo, nós temos que amar a palavra de Deus.
A palavra de Deus é fiel e verdadeiro. Minha irmã e meu irmão, você quer ser bem-aventurada no futuro, na eternidade. Jesus Cristo quer que você o ame, tá entendendo? Por causa da palavra de Deus, tanto quanto não adoraram a besta. Você vai ver tanto quanto não adoraram a besta. A besta é o sistema mundial, bestial, da prostituição, da riqueza. O povo pensa que a besta é um animal feroz que vinha exterminando o mundo. Não. A besta é um demônio. A mente do demônio está na mente do homem. E eles vão chegando, lutando contra a santidade da igreja. Contra o homem, contra a mulher, contra o pastor, contra as ovelhas, contra os jovens. Enquanto ele não preparar a igreja, esses mais velhos vão acabando. Para um pouquinho, veja bem. Eu não vou voltar para trás. Eu não vou voltar para o mundo da onde eu saí. Tá entendendo? Mas ele fala assim, vamos sufocar. Vamos sufocar e vamos abrir as portas e mostrar para a igreja que ser crente não é que nem esses velhos, esses antigos. A vida de crente é liberta. Tem liberdade para tudo. Se você pecar, Jesus Cristo morreu para pagar os pecados. Tudo aquilo que você quiser fazer, jovem ou adulto, Deus é misericordioso. Isto é a mente bestial de Satanás na mente do homem. É Satanás persuadindo. Esse é o tempo da besta. Mas aquele que não adorou a besta, está entendendo? Aqueles que não aceitaram, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte, na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Você está vendo, meu irmão, minha irmã? Você não pode. Você é crente. Você não pode entrar na mente, aceitar na sua mente aquilo que a besta deste mundo está falando. O que o mundo está dizendo. Não precisa de santidade. Para onde você vai? Na eternidade. Você vai escolher agora, minha irmã, meu irmão. Veja bem, se você continua com vaidade, não agrada a Deus. Pergunta para Deus qual é a maneira que Ele quer que você, minha irmã, se apresente a Ele. Pergunta para o Senhor, meu irmão, pastor e obreiro, membros, novo convertido, como é que Deus quer que você apresente para Ele. Será que é tomando uma cerveja sem álcool, fumando, nu, sem camisa, short, jogando futebol, falando palavrões, adulterando, prostituindo o seu corpo? Seu corpo é o templo e a morada do Espírito Santo. Do outro lado tem a mente da besta contra a palavra. Então, aqueles que não cederam à palavra da besta, olha, é tudo fácil. Para que você andar com um monte de documento? Na sua testa, na sua mão, coloca o número, tudo. Ele só colocou, todos os seus documentos estão ali. Aonde você passa, você tem porteiras abertas. Amados, quando vier nesses dias, eu fiz a vontade da besta. Mas aqueles que não fez a vontade da besta, não adorou, não colocou o sinal dele,
Aí é esses que vão reinar. É esse que vai reinar com o Senhor. É esse que o anjo mostra para João. As almas daqueles que foram decapitados. Quantas pessoas morreram desde o início do Evangelho pelo amor da palavra de Deus, pelo amor de Jesus Cristo. Certo? Veja o versículo 5. Os restantes dos mortos não reviverão até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Você viu essas pessoas que ele estava mostrando? Os decapitados, os mortos, martirizados, pelo amor da palavra, pelo amor de Deus, pelo testemunho de Jesus Cristo. E esses são que vão reinar com Cristo o milênio. Está entendendo? O povo fala, a igreja vai reinar com Cristo no milênio. Amados, medite. Esse povo que foram vistos ali são as pessoas que sofreram, foram mortos. Aqueles que não aceitaram a marca da besta na mão, na cabeça, na testa. Aqueles que não fizeram a vontade bestial deste mundo. Aqueles que rejeitaram. Aqueles que foram humilhados dentro da igreja. Porque o sistema está corrompido pela mente bestial, que aqueles crentes, aqueles irmãos que querem obedecer à palavra de Deus, são discriminados, lançados fora. Mas são esses que serão arrebatados, ressuscitados. Só esses. Não é esse mundo de pessoas. A igreja, amados, vai continuar morto até passar os 1000 anos. No milênio, vai ser um reino sacerdotal, um reino de Jesus Cristo, aonde não tem dor, onde não tem morte, aonde o diabo está preso por 1000 anos. Mas depois do milênio, será solto e ele voltará e terá autoridade para tentar o mundo. E ele será para tentar Gog e Magog, todos os moradores da face da terra. Então lembra-se, o mundo não vai acabar hoje. O arrebatamento da igreja pode estar próximo, mas o mundo físico vai continuar. Quando for o arrebatamento da igreja, não vai ter uma grande coisa aqui no mundo, um abalo, não. Porque Deus está olhando para a igreja como olhava para os tempos de Noé, a Sodoma e Gomorra. Está entendendo? Lá em Sodoma e Gomorra tinha só uma família. Era 4 da família salvo. Ainda mesmo um olhou para trás, para a cidade de Sodoma e tornou numa estátua. Só o pai e as 2 filhas saíram. Vocês pensam que esse monte de igreja, esse monte de crente que aí está aí, falando, vou morar no céu, vai entrar? Não, irmão. Irmã, esforça-te, não faz a vontade da carne, não faz a vontade dos falsos pastores, porque eles não conheceram a Deus. Deus é amor, mas ele é justiça. Ele é inteiramente amor, mas é inteiramente justiça. 100% amor, 100% justiça. Lembra-se que aquele povo da nação de Israel que entregaram a Jesus Cristo para ser morto, os sacerdotes, homens que puniam, apedrejavam, eles não entrarão nos céus. Ainda que Jesus Cristo pediu ao Pai que o perdoasse. Pedir ou perdoar e pedir perdão pela pessoa que te ofende é bíblico. Não quer dizer que o Pai vai obedecer o meu pedido. Se alguém me ofender, a minha obrigação é pedir ao Pai que o perdoa e eu a perdoo.
mas depende de Deus se a pessoa se humilhar. E Deus é justiça. Se a Bíblia diz se alguém que derrama o sangue de um homem na espada, pela espada, será derramado o seu sangue. Veja bem, essa é a primeira ressurreição. Esforça, meu irmão e minha irmã, para você fazer parte, para que eu faça parte da primeira ressurreição. Porque sobre esse a morte não terá, da segunda morte não terá poder. Bem-aventurados e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Está entendendo? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Eu estou lutando, pedindo a misericórdia de Deus, amando meus irmãos e minhas irmãs, amando a igreja, amando esse mundo que Deus fez com tanto carinho, o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, que está fazendo hoje no mundo a vontade de Satanás, que não criou nada. Satanás não criou nada, ele foi criado, porque ele era um anjo, mas desviou, rebelião, é um rebelde diante de Deus. Por isso ele está chamando a maior parte dos crentes para fazer a vontade dele. Tanta coisa dentro da igreja, meus irmãos, porque a Bíblia diz que o mundo jaz o maligno. Onde tem a prostituição, onde tem a macumba, onde tem a mentira, onde tem o adultério, onde tem o dinheiro, onde tem tudo aquilo que entristece o Espírito de Deus, agrada a Satanás. E o final de tudo isso é um lago de fogo ardente, que não é que você fica com medo do fogo. Serve a Deus por amor a esse Deus que te criou lá no Jardim do Éden, que por obra de Satanás tirou de você e de mim o direito da vida eterna. Não foi Deus quem tirou, foi Satanás quem persuadiu o homem e a mulher. Mas que Deus deu o seu filho para sofrer, mas dar testemunho dele, perdoar os pecados, curar os enfermos, fazer a obra na terra, ter uma vida de santidade, de angústia, de dor, para que você, minha irmã e eu, que nós compreendemos que só por intermédio de Jesus Cristo poderemos chegar diante de Deus. E Deus quer que um dia nós entremos pelas portas, que é Cristo Jesus. Bem-aventurado e santo é aquele homem ou aquela mulher que faz parte da primeira ressurreição. Sobre esses homens, essas mulheres, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, veja bem, se você, irmã, viveu como uma mulher santa, você, irmã, viveu como uma mulher que temia Deus, amando a Deus, Pai, rejeitando as fábulas mundanas, rejeitando o pecado, a vaidade, as mentiras. Minha querida, você fará parte da primeira ressurreição. Você foi feita sem pintura nos seus lábios, nos seus cabelos, sem marca no seu corpo. Você é linda porque Deus fez a coisa mais importante do mundo foi a mulher e o homem, porque fez a imagem dele e semelhança. Olha para Deus. Deus tem piercing no nariz, na orelha. Deus tem marca no seu corpo. Deus passou alguma base nas suas unhas. Seja semelhante a Deus. Você é linda. Para você ter as mãos limpas, não precisa do esmalte. O esmalte é uma sujeira que faz parte desse mundo.
Você lava, corta suas unhas, fica limpa. O seu corpo não precisa de maquiagem, porque lá no céu você não vai ter maquiagem. Vai receber o brilho do Espírito Santo. Se você viveu aqui com agonia, com tristeza, com angústia na alma, sofrendo, porque você era desprezada, você era simples, não era badalada, ninguém olhava para você. Lembra-se, Jesus Cristo estava do seu lado a vida toda. E na sua frente dizia, não temas, eu sou contigo. Quando você caía, era Ele quem te levantava. Quando você passava as primeiras águas, as águas não submergiam porque Ele te passava com você no braço. Está entendendo? Então Jesus Cristo lhe disse, nós temos que fazer essas coisas. Então, se você morreu com Cristo Jesus, então você vai ver, será ressuscitado. Pelo contrário, você não vai sofrer. A segunda morte não tem autoridade sobre você. Mas você reinará. Será sacerdote de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Você será sacerdote de Cristo e reinarão com Ele durante 1000 anos. Entendeu? Então, meus amados e queridos irmãos, lembre-se de uma coisa. Quando você estiver na eternidade, os 1000 anos com Cristo Jesus, meu irmão e minha irmã, nós será como os anjos. Você não é mulher, eu também não sou homem, eu sou como os anjos. Está entendendo? 1000 anos lutando, reinando com Cristo Jesus. Somos sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Foi isso que Deus, em Cristo Jesus, mostrava para João na ilha chamada de Pátmos. Igreja do Senhor, tenha uma vida de santidade, tenha uma vida de amor, uma vida de poder, uma vida de humildade, amando a Deus, amando os seus irmãos e as suas irmãs. Ame esses jovens, essas crianças, para que eles possam, pelo amor de Deus, viver na presença de Deus por amor, porque Ele ama você, Ele ama Deus. Deus nos ama, Ele preparou um lugar lá na glória. Depois do milênio, aí sim verão o final. Está entendendo, meus amados? Mas a Bíblia não diz quantos anos depois do milênio vai trabalhar para purificar o mundo, o homem, a mulher, as tribulações que virão. Mas você, minha irmã e eu, que pela misericórdia de Deus suportarmos a angúria do dia a dia, a tristeza, o desprezo, enfrentar o pecado que tão de perto nos rodeia, e não cedermos a Ele pela misericórdia de Deus, embora tenha desejo, necessidade, mas pedir ao Senhor que sustenta com mãos fortes. O Apocalipse é um mapa da vida aqui na terra e no futuro, na eternidade. Está entendendo? Jesus Cristo é poderoso. Ele te ama. Ele me ama, Ele nos ama. Jesus Cristo é poderoso. Está entendendo? Jesus Cristo é poderoso. Jesus é poderoso. Está entendendo, meus irmãos? Jesus Cristo ama. O amor de Deus é tão grande que Ele espera a volta dele para nos levar para a glória. Jesus Cristo está preparado a igreja para a eternidade. E a segunda morte não terá poder sobre você. Mas se você se doar para este mundo e rejeitar a Cristo Jesus, a eternidade não pode esperar. Você será ressuscitado na segunda ressurreição. E aí passará por julgamento.
Mas aqueles que na primeira ressurreição for resultado, eles terão a vida eterna. A morte não terá sobre eles domínio algum. Mas Cristo Jesus tomará nas mãos, será o Rei, será o seu Deus. E nesse milênio, quando você e eu, nós estivermos reinando, sendo sacerdote de Deus e de Cristo Jesus, é só glória. Começou a eternidade para nós. Já não temos mais o temor da segunda morte, porque essa segunda morte não tem poder sobre nós. Nós vamos ganhar a vida eterna aqui. Ganhamos de graça. Não custou nada. Agora devemos obedecer esta palavra, enfrentar as dificuldades, os demônios, a cilada deste mundo, o pecado liberal, o pecado da necessidade. Quantos pecados de murmurações, quantos pecados de riquezas, de vaidade, mentiras. Meus irmãos pastores e pregadores, eu vos amo. Não persuada um crente, não persuada um jovem, um irmão, uma irmã, com pretexto de homem de Deus. Se eu abençoar, serás abençoado. Se eu amaldiçoar, será amaldiçoado. Porque ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. E ninguém pode abençoar a quem Deus amaldiçoou. Aquilo que faz o trabalho de Satanás, trabalha para Satanás. O homem da mentira, ele não trabalha para Deus. A mentira não tem lugar na presença de Deus. Com Deus é verdade. Eu pequei. Não tem de apresentar a ninguém quem me persuadiu ao pecado. Que eu aprenda com Adão, que você, irmão, aprenda com a Eva. Pequei e eu recebi uma ordenança que não deveria adulterar, mas adulterei. Reconheça as suas fraquezas. Aprenda com o grande rei Davi. Não leve a sua mulher, como espelho de fracasso. E a outra com quem você caiu como um demônio que derrubou. Leve a Deus a sua fraqueza, os seus desejos de homem na carne, que persuadiu a sua alma. Apresenta a Deus os seus pecados, as suas fraquezas. Minha irmã, você também, quando pecar, não apresente um culpado. Apresente você como culpado. Só teve um pecado porque você consentiu, você desejou. E Deus quer ouvir isso do seu coração e da sua alma. Deus sabe o desejo da sua alma, a insatisfação da sua vida, com seu esposo, com a sua esposa. O desejo de ser feliz aos braços de outro, de braços de outra. Assume diante de Deus, para que você não faça parte da segunda morte, mas sim da primeira ressurreição. Seja ressuscitada para a glória do nome do Senhor Jesus. Meu amado e amada irmã e irmão, pastores e obreiros, Jesus Cristo vos ama, Jesus Cristo nos ama. Neste ano de 2024, Deus está triste comigo e conosco, com a igreja e com o mundo que Ele amou de tal maneira que deu seu Filho para morrer, por favor, por Ele. E que este mundo não está valorizando a morte de Cristo, que a igreja está menosprezando a santidade de Deus. Mas Jesus Cristo está às portas e Ele está dizendo para a irmã, para o irmão: irmã, tira os pendentes, tira os colares, tira as redezinhas, tira as encrespaduras dos cabelos. Você é templo do Espírito Santo.
Os seus cabelos na eternidade serão brancos como a neve. Você é templo do Espírito Santo. Você será um anjo. Você será um sacerdote na eternidade. Lembre-se da santidade de Deus. Receba o poder enquanto dias você estiver aqui. Receba o poder de Deus para curar os enfermos, das pessoas que estão morrendo com AIDS, com câncer, com depressão. Quantos tiram a vida? É Satanás. É o governo mundial, é o governo bestial que está tocando nos corações da mente para as pessoas tirar a vida, porque não pode mais viver, não suporta, mas Deus está com as mãos estendidas para dizer: não temas, eu sou convosco. Minha irmã, meu irmão, eu te faço uma pergunta nesta manhã. Você quer fazer parte da primeira ressurreição? Se você quiser fazer parte da primeira ressurreição, medite no versículo 4 de Apocalipse, capítulo 20. Medite, mas medite sério mesmo, para você dizer assim: eu não vou fazer a vontade do inimigo. Meu corpo não vou entregar para ele, por vaidade, por ninguém. Está entendendo? Medita nessa palavra, para que você e eu façamos parte da primeira ressurreição. Minha irmã, eu te amo. Minha irmã, eu te amo no fundo da minha alma. Tenho desejo de te abraçar, de beijar, dizer quanto você é importante para mim. Mas eu quero estar contigo lá na eternidade. E tenho certeza que se você orar por mim e eu orar por você, se você me compreender e eu te compreender, e se você me amar e eu te amar, nós vamos estar na eternidade. Vamos fazer parte da primeira ressurreição. E no milênio estaremos com Cristo. Seremos sacerdotes do Pai, juntamente com Jesus Cristo. E não teríamos, nem eu nem você, preocupação com a segunda morte, porque ela não terá mais poder sobre nós. Minha irmã, sua tristeza, o desejo da sua alma, o desejo da carne, tudo isso vai passar. No milênio você não vai sentir o desejo que você sente hoje, a necessidade que você sente hoje. Eu vou viver com você, abraçar com você como dois anjos. Jesus te ama, Jesus me ama. Eu estou falando isso aqui porque o Senhor tem dado ordem para falar em favor da família, em favor da santidade. A volta dele. Medite na palavra, no versículo 4, em o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus está querendo salvar o mais número de almas. Ore pelos seus vizinhos, pelas suas vizinhas, seus filhos, pelos drogados, prostitutos, adúlteros, afeminado, lésbica, ladrão, salteador, drogado, passador de drogas, traficantes, andarilho, macumbeiro e macumbado. Ore pelos pastores, ore pela igreja, ore por essa nação, ore pelo presidente, ore pelos governadores, pelos prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, Senado. Ore pelos juízes, ore por este mundo, ore pelos nossos vizinhos, ore pela igreja, ore pelos pastores, ore pela minha família, ore por mim, que estou carente das vossas orações, ore pelos irmãos que estão cancerosos. Apresente a Deus, amado, você quer o poder da cura, e desvie do mal e da aparência do mal. Sede santo, como é santo aquele que vos chamou. Ele que deu o poder da palavra, o dom da cura e da revelação. Ele vai te tomar nas mãos. Minha irmã, eu te amo em Cristo Jesus. Peça perdão a Deus sem apresentar culpado. Sempre diga que você é o culpado. Eu me sinto culpado de todos os pecados que eu cometo.
mas eu amo a Deus e a igreja, os irmãos e as irmãs. Que Deus abençoe, ore por mim e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.